Em 87, ele foi demitido do trabalho e por conta dessa demissão, ele ficou muito ressentido por conta dessa demissão e chegou a comentar que seria capaz de causar um assassinato em massa e depois se suicidar. Mas não foi encarado com tanta seriedade esse caso, esse comentário dele. Chegou até a arquitetar esse plano. Quando foi em 89, ele novamente tenta o ingresso na Escola Politécnica de Montreal e mais uma vez ele tem seu pedido indeferido, uma vez que ele não tinha concluído os cursos de pré-requisito que eram necessários ainda para o ingresso dele na Escola Politécnica de Montreal. E aí, numa ocasião, ele encontra-se com um dos oficiais que são responsáveis pela admissão, né, pela seleção lá nessa Escola Politécnica, e ele reclama, né, ele descreve ali a sua indignação, o seu incômodo por presenciar, por ver mulheres ocupando locais no mercado de trabalho que eram tipicamente masculinos. Uma das manifestações dele para esse oficial foi justamente essa, de que isso gerava nele um desgosto, um desprazer. Em abril, aconteceu esse episódio em que ele comenta isso com esse oficial de seleção. Posteriormente, no meados de novembro, ele faz uma aquisição ali do rifle semiautomático que seria utilizado posteriormente, né, no massacre. E no dia 6 de dezembro, especificamente, por volta das 16 horas, ele ingressa dentro da Escola Politécnica e ali permanece assentado nos corredores, observando, sem conversar com ninguém. Exatamente às 17 horas e 10 minutos ele inicia então o seu intento de dar fim à vida de diversas mulheres ali naquele local. As notícias, né, descrevem, os registros descrevem que ele ingressou dentro de uma sala falando para que houvesse uma separação ali entre homens e mulheres, homens de um lado, mulheres de outro. E as pessoas ali não deram muito crédito para aquilo que ele falou, somente quando ele deu um disparo para cima e que as pessoas começaram a obedecê-lo. E aí, separada a sala, ele determinou que os homens deixassem o ambiente e restaram ali 9 mulheres. Dessas 9 mulheres, contra uma delas, ele, conversando com elas antes dali da execução efetivamente, ele chegou a dizer para elas: vocês são todas mulheres, vocês serão engenheiras, mas na verdade vocês são um bando de feministas e eu odeio as feministas. E aí, a partir do momento em que ele fala isso, ele efetua diversos disparos contra essas mulheres. Dessas 9 mulheres que estavam nessa sala, 6 morrem ali e 3 ficam feridas. Ele sai dessa sala, vai para o corredor, ele acaba ali ferindo outras pessoas, antes mesmo de entrar em outra sala. Ele tentou atirar contra uma estudante que estava em uma outra sala, só que a arma dele falhou, então ele sai dessa sala, vai recarregar a arma, volta para a mesma sala, mas a sala estava agora trancada. E aí ele tenta dar disparos na porta para que a porta abrisse, mas ele não consegue, então ele deixa esse lugar, desce para o refeitório. Lá no refeitório ele já praticou outros tipos de violência contra outras pessoas, matou mais 2 mulheres, feriu outros alunos ali. Então ele sobe para o 3º andar e lá ele conclui então o seu intento. Mas antes de ele descer para o refeitório, teve um episódio ainda em que ele foi até uma sala de assuntos financeiros ali da Escola Politécnica, e uma mulher que estava tentando se trancar lá dentro para se proteger acabou sendo vitimada por ele através da janela da porta que havia ali. Ele disparou através dessa janela, atingindo essa mulher veio a falecer, uma funcionária ali da Escola Politécnica. As outras 13 vítimas dele, né, eram todas estudantes ali da Escola Politécnica. O fato é que em 20 minutos ele fulminou ali com a vida de 14 mulheres, deixou ali mais 14 pessoas feridas e logo em seguida, né, efetuou um disparo contra a própria cabeça e encerrou então toda a história do massacre dele. Na sua carta de suicídio, que foi encontrada no bolso da jaqueta que ele estava, ele descreve que odiava as feministas e que queria enviar todas elas para o pai, para o Criador. E que odiava realmente elas, pois elas queriam manter todas as vantagens das mulheres e ainda queriam se apoderar dos direitos e das vantagens que eram pertencentes aos homens. Além dessas mortes causadas, né, o Lépine ainda, né, podemos dizer que ele foi responsável por consequências psicológicas que vieram depois desse massacre, né? Há registros ainda de pelo menos mais 2 suicídios decorrentes dessa situação acontecida no massacre
de Montreal. As vítimas que presenciaram aquela situação não suportaram sofrimento psicológico depois disso e acabaram dando cabo da sua própria vida por conta disso. Todo esse massacre gerou uma comoção social muito grande no Canadá e isso ensejou um debate, né, pelas desigualdades e violência contra as mulheres. Quando foi então essa mobilização aconteceu e em 1991 foi criado então um movimento masculino, um movimento de homens que recebeu o nome de White Ribbon, que é justamente o laço branco, né, a campanha do laço branco, em que homens, eles com fitas brancas, né, eles faziam uma promessa de nunca tolerarem, praticarem ou se silenciarem diante de um ato de violência, contra a mulher ou violência de gênero de forma geral. Atualmente, esse movimento ele atingiu diversos países, já são mais de 55 países em todos os continentes, né, que tem esse movimento. O Brasil, inclusive, ele participa desse movimento, né, do Laço Branco. Aqui nós temos a Rede de Homens pela Equidade de Gênero, que realiza essa campanha do Laço Branco no Brasil, com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Essa secretaria atualmente é vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Atualmente, no governo Bolsonaro, está vinculado aí à ministra Damares Alves. Mas, na verdade, essa vinculação, aí, essa rede foi criada em 2014, ainda no governo Dilma Rousseff, né, quando então foi instituída efetivamente essa participação de políticas públicas dentro dessa campanha. Mas a campanha, na verdade, ela começou lá em 99, as primeiras campanhas aqui no Brasil do Laço Branco começaram em 99, justamente aí com participação de ONGs, né, organizações não governamentais, e aí você consegue encontrar toda essa lista de pessoas e organizações que participaram desses movimentos no site do próprio Laço Branco. Se procurar aí no Google, aí você vai achar campanha do Laço Branco Brasil, você vai achar um site que tem todas as inscrições, as campanhas, os eventos que foram realizados por esse movimento do Laço Branco. No ano de 2020, nós tivemos aí alguns movimentos aqui no Brasil a respeito disso. A Polícia Militar do Maranhão teve uma iniciativa interessante de realizar blitz educativas a respeito dessa campanha, né, combatendo a violência de gênero. Né, lá as patrulhas de violência doméstica e familiar, elas são responsáveis então por realizar esse tipo de campanha. Também a OAB do Paraná realizou aí uma sala de audiência virtual, né, envolvendo aí diversas autoridades do mundo jurídico, né, daquele estado, né, justamente para debater esse tema da violência de gênero, e é algo que já vem acontecendo há diversos anos já pela OAB, além de outros movimentos de menor impacto, também já foram registrados aqui no Brasil. O movimento do Canadá, esse ano foi algo bem interessante que eles fizeram, que é justamente a campanha para que os homens, se valendo aí, se utilizando de calçados femininos, fizessem uma caminhada de 1 quilômetro, de 1 milha, na verdade, né, e registrassem essa caminhada aí. Essa campanha durou do dia 26/9 até o dia 2/10 desse ano de 2020. E aí você deve estar se perguntando assim, e o que isso tem a ver comigo, estudante de concurso, que estou aqui perdendo meu tempo assistindo todo esse vídeo? A resposta é muito simples. Se você vai ler no direito constitucional, você vai ver sobre equidade lá, sobre igualdade, a igualdade material, que é justamente aquela ideia em que as desigualdades devem ser tratadas de maneira desigual, de modo a promover um equilíbrio no ponto de partida, para que todos possam ter as mesmas oportunidades de se chegar a determinados lugares. Ainda no direito constitucional você vai verificar lá que existem direitos trabalhistas diferenciados para as mulheres, a questão da licença gestante, que é maior que a licença paternidade. Você vai ter um espectro diferente ali quando você vai falar de previdência, né, da idade em relação à mulher e em relação aos homens, justamente porque o direito ele entende que a mulher ela tem as suas peculiaridades fisiológicas, psicológicas, de formação, né, tem todo um histórico de preconceito que ela vem sofrendo, de violência que ela vem sofrendo, tanto do ponto de vista social, estrutural, institucional, e isso precisa ser combatido, e o direito entende isso, essa dupla jornada que é comum nas mulheres, de ter que cuidar dos filhos, da família e do trabalho, ainda ter que se preocupar com diversos aspectos da vida.
E não é só no direito constitucional que nós encontramos esse tratamento diferenciado para as mulheres. No direito penal você encontra isso quando se verifica lá a questão da violência doméstica. E nós chegamos na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, que é a lei mais marcante do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro a se tratar de violência de gênero. É a lei específica que vai falar sobre isso e é uma lei que você deve focar nela. E aí o que tem a ver toda essa história, esse contexto que nós estamos dizendo aqui com a Lei Maria da Penha? Quando a gente vai entender o que é violência de gênero no Brasil, nós precisamos sim ler a Lei Maria da Penha, justamente lá nos seus artigos 5º, artigo 7º, e o próprio conceito de violência que é trazido pela própria lei, que é aquela toda ação ou omissão com base no gênero praticada contra a mulher, que tenha por resultado ali algum tipo de violência física, patrimonial, que gere dano, né, que gere a questão sexual. Então, todo esse descritivo da lei, de todas as modalidades de violência que estão previstas ali, eles têm a ver com esse debate e têm a ver com esse tema da violência de gênero. E aqui, senhores, eu gostaria de deixar registrado que nós, do Referência, nós aqui devemos, de maneira enfática, repudiar qualquer forma de violência contra a mulher, seja baseada no gênero. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha consciência de que uma legislação como essa, né, que é a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que foi inclusive uma lei instituída em uma punição do Estado brasileiro por conta da sua omissão diante da inação em face da violência sofrida pela Maria da Penha, essa lei ela precisa sim ser respeitada, ela precisa sim ser estudada, e é uma lei que tem uma importância temática muito grande e que você deve dar uma atenção especial para ela, ok? Então, o que nós precisamos falar aqui sobre violência de gênero é isso, que você tenha consciência de que nesse dia, 6 de dezembro, em que marca o Dia da Mobilização Nacional dos Homens, pelo fim da violência contra as mulheres, que você, homem, ou você, mulher, entendam que a violência de gênero ela existe, ela não é uma falácia, ela não é um conto da carochinha, ela é algo que acontece no cotidiano, no dia a dia, e que precisa sim ser combatida através do conhecimento da lei, através da difusão da lei, através da operação do direito da maneira adequada, né, com uma interpretação adequada da norma, ok? Então, eu consinto a todos os senhores a terem conhecimento, né, e se mobilizarem nesse dia, terem consciência nesse dia e a não tolerarem nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de até mesmo omissão diante, né, de uma violência contra a mulher, ok? Sejamos então todos integrantes desse movimento que não tolera, não pratica e não se silencia diante da violência de gênero contra a mulher, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo, ok? Fiquem com Deus. Esse é o nosso recado no dia de hoje. Quaisquer dúvidas a respeito dessa história, a respeito desse tema e a respeito da própria Lei Maria da Penha, estamos à disposição dos senhores para sanar todas as dúvidas aí. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.